Nesta aula, vamos resolver um sistema de equação pelo método da adição. Em vídeos anteriores, já fizemos a resolução pelo método de substituição e pelo método da comparação. Pelo método da adição, consiste em somarmos as duas equações de tal forma que uma das incógnitas fique neutralizado o seu coeficiente. Ou seja, quando a soma resultar zero do coeficiente da nova equação, fica só uma incógnita. Aqui no nosso caso, as duas equações somadas, o y desaparecerá. Então vamos obter uma nova equação que será a soma, a adição das duas equações. Soma-se coeficientes de cada uma das incógnitas. Então, três x mais 2x, 5x. E aqui, mais y menos y, dá zero. E os termos independentes no segundo membro, 1 mais 9, 10. Agora sim, ficou uma nova equação, onde vamos calcular o x. 5x igual a 10. Daqui tiramos que o x é igual a 2. Então o método da adição consiste em adicionar as equações de tal forma que um dos coeficientes neutralize. Uma vez calculado o x, que no nosso caso resultou x igual a 2, que nós chamamos isso aqui de expressão 3, agora vamos substituir o valor de x igual a 2 em qualquer uma das equações. Por exemplo, na primeira equação, 3x mais y igual a 1. Substituindo nessa equação, temos que 3 vezes 2 mais y igual a 1. Então, 6 mais y igual a 1. Isolando o y, passa o 6 para o outro membro, fica negativo, fica menos 6, com mais 1 que já está lá no outro membro. Resulta que y igual a menos 5. E assim calculamos o valor da segunda incógnita. E temos o conjunto de solução para esse sistema de equação. X igual a 2 e y igual a menos 5. Assim que resolvemos pelo método da adição. Adicionamos as duas equações de forma que o coeficiente de uma das incógnitas se torne zero na nova equação. E assim ficamos com uma só equação, de onde tiramos o valor da primeira incógnita. Com o valor dessa incógnita, voltamos para qualquer uma das equações e calculamos o valor da outra incógnita. Esse é o método da adição. Quando as equações já não estão de forma que, adicionando elas entre si, resulta a eliminação de uma das incógnitas, então nós devemos multiplicar ambos os membros de uma das equações por um número que resulte isso. Ou multiplicamos a primeira equação com o coeficiente da incógnita que queremos eliminar, desde que dê sinal trocado para que elimine, multiplicamos a primeira equação e a segunda equação com o coeficiente dessa incógnita que queremos eliminar, tirada da primeira equação, também com sinal trocado. Daí, temos certeza que vai eliminar uma das incógnitas. Temos aqui mais um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas. Vamos resolver também pelo método da adição. Vemos que aqui, se somarmos as duas equações, nenhum dos coeficientes vai ficar neutralizado, a não ser que multipliquemos uma das equações, ou as duas, dependendo, por um número tal que seja permitido isso. Por exemplo,
Se eu multiplicar a segunda equação por 5, ambos os membros, eu não altero a equação. Daí vamos ver que dá menos 5y mais 5y, a incógnita y desaparecerá. Ou se multiplicarmos a primeira equação por menos 3, como que nós vamos ficar? Nós vamos ficar multiplicando todos os termos da primeira equação por menos 3, ficamos com menos 3x. Menos 3 vezes menos 5 dá mais 15y. Menos 3 vezes mais 10 dá menos 30. Ficamos aqui com uma nova equação. Permanecendo com a segunda equação da mesma maneira como ela se encontrava, somamos agora as duas equações. Com a primeira já multiplicada por menos 3, vamos somar para ver o que acontece. Olha, menos 3x com mais 3x, morreu. Esse é termo que continha a incógnita x. E aqui, mais 15y. O mais y dá mais 16y, que é igual a menos 30 com mais 14, menos 16. Daqui vai sair o nosso y, que é menos 16 dividido por mais 16, que é igual a menos 1. Então saiu a primeira incógnita, y igual a menos 1. Y igual a menos 1. Agora nós vamos substituir esse y igual a menos 1 em qualquer uma das equações. E com isso vamos calcular o valor de x. Podemos pegar a primeira equação. X menos 5y. Nosso y acabamos de calcular vale menos 1. Então, x menos 5y na primeira equação igual a 10. Substituindo o y pelo valor encontrado anteriormente, que é menos 1. Então, x vai ficar igual. Menos 5 vezes menos 1 dá mais 5. Igual a 10. E o nosso x, passando o mais 5 para lá, fica menos 5. Ficamos com 10 menos 5. Daqui tiramos que o nosso x vale 5. Conseguimos então calcular o conjunto de solução desse sistema de equação. X vale 5 e y vale menos 1. São as soluções, ou o conjunto de solução desse nosso sistema de equações. x5 e y menos 1. Então, recapitulando aqui. Como as equações não estavam preparadas, eu tinha que multiplicar uma das equações, todos os termos da equação, ambos os membros, por um número tal que propiciasse, ao somar, o desaparecimento de uma incógnita. Repetindo, eu poderia multiplicar a segunda equação por 5. Com isso teríamos menos 5 da primeira equação, menos 5y com mais 5y, a incógnita y ia desaparecer. Mas multipliquemos por menos 3. Ficamos com menos 3x mais 15y igual a menos 30. Somando as equações, a incógnita x desapareceu. E ficamos com 16y igual a menos 16. Tiramos o valor de y igual a menos 1. Que substituindo em qualquer uma das equações originais, resulta o valor de x. Eu substituí na primeira equação. Então, x menos 5y, substituindo o y pelo valor menos 1, x menos 5y igual a 10, onde tiramos que o x vale 5, e assim calculamos as suas incógnitas. Esse é o método da adição. Se você gostou desta aula, clique no joinha ali embaixo e se inscreva nesse canal para receber os próximos vídeos. Até mais!